Vamos iniciar mais um laboratório com Terraform. A minha câmera, ela está querendo parar de funcionar. Eu já tentei gravar aqui antes desse vídeo e ele, na primeira pergunta, a câmera travou, então eu reiniciei. Agora, se a câmera parar, eu vou só desligar ela e vou seguir sem vídeo mesmo. Depois eu tento resolver. Vamos para o laboratório de variáveis no Terraform. No vídeo anterior a gente respondeu o laboratório de múltiplos providers. Agora a gente vai ver sobre variáveis. A primeira pergunta eu já sei, porque, enfim, eu acabei iniciando o laboratório antes aqui, mas vamos ver o que nos espera. Só esperar carregar aqui. Beleza. Então carregou. Essa primeira pergunta aqui, ele pergunta qual tipo das seguintes variáveis não é suportado pelo Terraform, não é uma variável válida. E eu tinha até dado uma dica aqui de como especificar isso. Basicamente, você pode vir aqui no arquivo de variáveis, especificar uma nova variável, do tipo teste, por exemplo. E na hora do type, você pode ver que a própria sintaxe, a própria linguagem, ela vai reconhecer. Por exemplo, se eu colocar um list, ele vai reconhecer o list. Se eu colocar um map, ele vai reconhecer o map. Mas se eu colocar um item, ele não reconhece. Então, obviamente, item não é um tipo válido, ok? Então, é esse aqui. Outra coisa também, obviamente, a gente sempre vai ter aqui a documentação do próprio Terraform que vai especificar para a gente, beleza? Vamos para a pergunta número 2. Qual dos seguintes não é uma variável válida? Novamente, as perguntas de variáveis. Então, aqui, map list setuple, para mim é o array. O array nunca tinha visto no Terraform. Bom, vamos lá. Navegando para o diretório que a gente já está, qual o tipo de variável qual é o tipo de variável da variável chamada number? Number booleano. Então string não, number não, boolean. Tranquilo por enquanto. How would you fetch the value of the key called slow from the variable called hard drive in Terraform configurations? This variable defining the file. Tá. Então, como é que eu vou resgatar o valor da variável chamada hard driver? Hard driver? Driver? Não, drive. Hard drive. Então a gente tem um default que é um map, então chave e valor. Primeiro, quando a gente for chamar, a gente precisa especificar que é uma variável. Então esse item 2 aqui, ele já não está valendo, certo? Eu vou só fazer uma mudança na minha câmera aqui. Eu vou colocar eu aqui do lado. Aí, que aí vocês conseguem ver o terminal bonitinho. Vou só diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Vamos lá. Então essa segunda aqui não faz sentido. Todas as outras começam com var ponto, já que estamos chamando uma variável. E aí a gente precisa especificar o nome da variável. Hard drive, todas estão chamando hard drive, beleza. E aí a gente precisa especificar o valor-chave, né, do default aqui do map, que é slow. Então seria aqui, hard drive slow. Muito bem. Bem específico isso, né? Mas, beleza. Uma outra pergunta, qual é o index do elemento female na variável chamada gênero? Gender é uma lista, tem 2 valores dentro dessa lista e o female é o segundo. Só que aí que está a pegadinha. Assim como em Python, a indexação começa por 0. Então, apesar de ela estar no segundo item, ela tem um valor como 1, porque o meio vale 0. Então é 0, 1. Então, aqui é 1 no caso. Muito bem. Estamos invictos, né, por enquanto. What is the type of the variable called user? Qual o tipo da variável chamada user?
Tipo da variável users aqui, setString. É um setString. Aqui, aqui ele está tentando dar uma pegadinha, porque tem set, mas é setString. Muito bem. De qualquer maneira, a variável foi definida incorretamente. Vamos identificar qual foi o erro dessa variável. Então, sintaxe de erro de sintaxe, variables. A gente pode até ver se tem algum erro de sintaxe fazendo o seguinte. A gente vai para o Terraform Project. E aí, aqui, a gente entra na pasta variables. E a gente roda um Terraform FMT. E a gente pode ver que não mudou nada na sintaxe. E não teve nenhuma especificação de erro, então acho que não é isso. Os elementos não deveriam estar em aspas duplas, não faz o menor sentido isso. Valores duplicados, ok, set, string, se eu não me engano, ela não permite valores duplicados. O tipo usado é incorreto, não, porque aí entraria em contradição com uma resposta anterior, né? Não seria o set. Essas duas aqui eu fiquei com dúvida. Deixa eu só dar uma olhada na documentação. Aqui tem os types, né? Set. A collection of unique values. Ok, então ele está falando que tem que ser valores únicos. Então, dentro dessa lista, se a gente tiver algum valor repetido, de fato esse é o erro, tá? Já está aqui já na real. Jerry. Jerry repete. Nós temos aqui o Jerry repetindo. Então, são valores duplicados. Muito bem. We have now updated the main.tf. Opa, apareceu o main.tf aqui. In the same directory, ok? And add some resources blocks. Vamos inspecionar o item. Então, o que ele fez aqui? A gente criou o main.tf, que é um tipo de resource local file com o nome Jedi. E aí a gente colocou o nome como First Jedi e o conteúdo é Fenius. Não faço a menor ideia do que seja isso. Deve ser alguma coisa do universo aí de Star Wars, talvez. Exatamente. Desculpe, não conheço. Beleza. Talvez seja a última pergunta. What is the value from the argument called content using the resource block for the resource Jedi? Aqui, what is the value for the argument called content? Qual que é o valor? É Fenius, né? É uma pergunta bem específica que às vezes até trava, sabe? É uma pergunta que é tão fácil de você. A resposta em si é tão fácil que às vezes você pensa que tem alguma pegadinha, sei lá. Vamos para a última. A última tem alguma coisa para a gente executar aqui, legal. Agora vamos atualizar. Só ver se teve alguma mudança aqui no arquivo ou não. Agora vamos atualizar, fazer um update do resource e adicionar variáveis. Use the default value declared in the variable called Jedi. This variable is a map. For the argument called content, use the volume of the key by the same name. Então, peraí, aqui na variável tem alguma variável chamada Jedi aqui? Temos. Ok, aí a gente quer pegar esse valor aqui, tá? Legal. And similarly for the argument called fileman, use the value by the same name. Tá, então o que ele quer que a gente faça aqui? Que a gente troque isso daqui pelas variáveis. Então vamos começar pelo filename. A gente vai chamar, especificar a variável. Aí a gente vai falar o nome, que é Jedi. Certo? E aí a gente vai chamar Jedi filename.
obviamente, né? Quotes. E eu acredito que seja algo assim, ok? Aí aqui vai ser a mesma coisa, Jedi, só que seria content. Certo, certo. Não, não é certo, deu algum erro. Qual que é o erro que está explicando? Que deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Jedi, file name. Deixa eu só colocar o ponto aqui. Contribute file name. Ok. Aí aqui, file name, a gente precisa especificar o file name. Tá dando um outro erro ali, beleza. Ok, aqui eu preciso tirar o ponto, então. Tá, acho que é isso. Então, no caso aqui, o file name vai ser igual ao var.jedi file name, que aí ele vai vir aqui no var jedi file name, e aí ele vai puxar esse cara. E aqui no content a mesma coisa, só que no content aqui. E aí a gente pode rodar aqui deixa eu só ver onde eu tô, beleza. A gente pode rodar um Terraform init. Ok, rodamos o Terraform init. A gente roda um Terraform plan para ver se vai dar tudo certo. Ok, nenhum erro. Olha lá, content venues. E o file name, ele já puxou exatamente o que a gente precisa. Legal. Aí agora, para acabar com tudo, para finalizar, vou colocar um auto approve aqui. E criamos aqui, ó, venues, first Jedi. Check. Beleza. Acho que acabou, né? Congratulations. Bom, finalizamos um segundo vídeo de Terraform. Legal. Eu particularmente prefiro essa parte mais prática, tal. Ainda não usamos nada de Cloud Provider por enquanto, mas eu acredito que aqui no Freelabs a gente tenha. Vai dar uma travada aqui que é pesada essa página. Aqui no Terraform a gente deve ter alguma coisa de Cloud Providers para fazer. É bem pesada essa página, gente. Muito pesada. Ok. A gente vai falar nos próximos vídeos, a gente vai falar de novo sobre variables, resource atributos. Bom, não estou vendo nada. Tá aqui, ó. AWS Clear AIM, S3, DynamoDB. Legal. Vai ter bastante coisa legal aqui para ver. E obviamente, né? Existem outros labs aqui que eu tenho interesse de fazer, principalmente o de Kubernetes e o de Docker, ok? E aí a gente vai desenvolvendo, eu vou arquivando tudo aqui e a gente vai vendo junto. Fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo.